Bem, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. É um conteúdo novo, equilíbrio químico. Ele é até simples, não tem maiores problemas. A partir da hoje é mais introdução. Essa parte de introdução também cai, mas não é essas coisas de complicado. Para a próxima aula já envolve alguns cálculos ali, mas também são bem simples, nada comparado lá à parte de estequiometria, né? Mas tem toda uma correlação ali. Tá, equilíbrio químico. Isso aqui é uma pequena introdução para vocês verem como é que está presente o equilíbrio químico aqui, ó. Observe que os óculos dessa mulher aqui, ó, dessa ciclista aqui. Veja, se vocês observarem, aqui está mais claro, aqui está escurecendo um pouco e aqui está completamente escurecido. O que acontece? Essas lentes, pelo menos dos óculos, que são para transition ou algo desse tipo, né? Às vezes tem essa substância aqui, ou não sei, né? Porque podem ser outras também. Tem um cloreto de prata. O que acontece? Os íons pratas aqui em si, a prata metálica, é sensível à luz. Então, quando eu incido luz aqui, o que eu faço? Eu desloco parte dessa minha reação, equilíbrio, para a formação de prata metálica e cloro. Essa parte aqui, a prata em si, metálica, é o quê? Ela fica clara. Já quando eu retiro a incidência da luz ali, da luz ultravioleta, o que vai acontecer? Opa, eu retirei essa luz aqui. Eu volto ao meu equilíbrio, a formação do quê? A formação do cloreto de prata. E isso aqui é o quê? Escuro. Então aqui tem uma aplicação do equilíbrio químico para vocês. Então, essa minha reação ela fica indo e voltando. Uma hora eu tenho uma formação de prata metálica, outra hora eu tenho uma formação do cloreto de prata. Depende do meu ambiente. Outras aplicações. A gente tem uma certa quantidade de elementos, por exemplo, são esses elementos sódio, aqui no caso aqui eu só coloquei o sódio metálico, potássio, mas tem o magnésio também. São eles que regulam os nossos sinais elétricos ali que passam pelo nosso organismo. São de extrema importância. A ausência deles ou o excesso deles causa uma série de problemas. A falta desses elementos, por exemplo, está relacionado ao Alzheimer, por exemplo, ao mal de Parkinson, entendeu? Então, para vocês verem a importância. Um outro equilíbrio importante nas nossas reações é a quantidade de dióxido de carbono e de oxigênio que tem na nossa corrente sanguínea. Porque a gente inspira oxigênio e expira dióxido de carbono. Então tem que ter um equilíbrio no nosso organismo ali, no nosso sangue, no caso, né? Da quantidade de oxigênio e de dióxido de carbono. O excesso de um ou a falta de outro pode levar ali até a morte. Por exemplo, monóxido de carbono, por exemplo, o dióxido de carbono em excesso pode levar à falência da pessoa. Desequilíbrios ambientais, excesso de oxigênio na água, por exemplo, faz com que ocorra a morte de peixes, por exemplo. Essas são algumas aplicações do equilíbrio químico. Tá, só que antes eu quero diferenciar algo para vocês entre equilíbrio químico e equilíbrio, no caso do equilíbrio químico, o que é mais o que a gente vai ver é o equilíbrio dinâmico. Eu quero diferenciar para vocês o equilíbrio dinâmico e o equilíbrio estático. Imagina aqui, essas duas balanças aqui. Vejam que esse primeiro aqui não está nivelado. Embora eu tenha colocado dois pezinhos aqui o nível que me mostra o quê? Que ela não está nivelada. Ela está pesando mais para um dos lados. Então, aqui eu coloquei o quê? Outro pezinho aqui. Agora, essa minha balança aqui mostra que ela está nivelada. Mas esse aqui está estático. Está parado ali. Então, se eu retirar ou colocar, ela vai continuar do mesmo jeito, é claro, tirando em proporções iguais, né? Mas ela está ok, de fato está estático, está parado. Esse equilíbrio aqui é mais relacionado à interação de forças, de balanço, de contrapeso. Isso é mais visto lá na física lá. Já o nosso equilíbrio dinâmico é um pouco diferente, porque imaginem uma analogia para vocês, no estacionamento de um carro, ou num estacionamento. Supõe o seguinte, que esse estacionamento tem a capacidade para 20 carros, ou 40 carros, por exemplo. Veja, no equilíbrio dinâmico, o que acontece? Vai estar entrando e saindo carro a todo tempo. Por exemplo, agora tem 19 carros, entrou outro, 20. Tem 18, saiu 2, mas depois pegou e entrou 2. A todo tempo, ele vai estar o quê? Ele vai estar circulando, vai estar entrando e vai estar saindo, vai estar entrando e vai estar saindo. Mas o equilíbrio vai ser mantido, diferentemente do equilíbrio estático, que é o quê? Estático, está parado. Não tem nenhum tipo de alteração ali. Já no equilíbrio dinâmico, tem, mais ou menos isso. Para a gente diferenciar. Equilíbrio químico.
Só que aí a gente precisa, isso aqui é questão praticamente de prova. Isso aqui é um resumo, são as condições para que o equilíbrio químico ocorra. Reações reversíveis, eu vou dar a definição para vocês de reação reversível, é aquela que vai e volta. Velocidades direta e inversa são iguais. A gente já viu o que é velocidade média lá das reações, a velocidade, como a gente pode aumentar, como a gente pode diminuir. Então esse tópico aqui a gente já viu. Concentrações constantes, ou seja, não quer dizer que sejam iguais, quer dizer que sejam o quê? Um dos pré-requisitos é o quê? Concentrações constantes. Não ocorre alteração macroscópica. Eu posso colocar duas substâncias para reagir. No começo ali pode aparecer uma mudança de cor. Uma hora pode começar a ficar, por exemplo, você tem um fenolftaleína, por exemplo, indicado ali, está ficando meio rosa. Só que chega um tempo em que não muda mais. A cor, seja verde, seja azul, você não observa mais nenhuma mudança de cor visualmente. Isso aí é uma mudança macroscópica. Então, macroscopicamente, você olha assim, ó, está acontecendo mais nada. Mas, microscopicamente, as reações ainda estão ocorrendo lá. Ainda tem moléculas chocando com molécula, tem átomos chocando com átomo, íons ali envolvidos, seja o que for. Mas, microscopicamente, está reagindo ainda. Mas, macroscopicamente, ou seja, aquilo que a gente está vendo ali, parece que não está ocorrendo mais nada. Então, vamos lá. Começando pelos conceitos lá, reações reversíveis, o que é? É aquela que se processa simultaneamente nos dois sentidos. Só isso aí não ficou muito claro, não. Aqui, ó, um outro conceito aqui, é a mesma coisa, só que apenas com outras palavras. É a reação na qual os reagentes se transformam nos produtos e estes, à medida que se formam, regeneram os reagentes. Acho que não melhorou, né, não? É o seguinte, eu vou estar formando o produto. Formei o produto, aí o produto vai se converte no reagente. Reagente vai estar fazendo o quê? Vai estar formando produto. Eles vão e voltam. Equilíbrio químico. O que vai me indicar se eu tenho um equilíbrio químico? Reações reversíveis, elas não são tão comuns, não. São difíceis de ocorrer. No geral, ocorrem reações diretas. Ou seja, eu vou botar duas coisas para reagir e vou formar uma terceira. Pronto, acabou. Parou ali a reação. Só que as reações reversíveis, não. Eu formei aquilo lá. Se eu quiser, eu posso ter de volta os reagentes? Posso. Aí do reagente eu formo produto. Produto, reagente. Fica nesse vai e volta. Isso são reações reversíveis. São as exceções. Não são todas que são assim. Por exemplo, aqui eu estou reagindo hidrogênio com iodo. Estou formando o ácido aqui iodíco. Então, daqui para cá, formei produto. Então, dos produtos para os reagentes. Veja que está indo e voltando. Indo e voltando. Aqui eu tenho uma reação direta, que é o quê? Os meus reagentes formando os produtos. E tem uma reação inversa, que é o quê? Produto formando reagente. Eles ficam nesse vai e volta. Aqui, quando é que eu vou atingir esse equilíbrio químico? Quando eu tiver as mesmas velocidades. Aqui, no caso aqui, isso aqui é uma generalização. Por exemplo, eu tenho A mais B formando C mais D. Quando é que eu vou atingir esse meu equilíbrio químico? Quando a velocidade direta for igual à velocidade inversa, ou seja, tanto para ir para formar os produtos, quanto para voltar para formar os reagentes, a velocidade ali vai ser igual, tá? Então é isso. Aqui, ó, chega um momento, por exemplo, assim, ó, para ficar claro para vocês, eu falei lá na reação anterior que eu estou reagindo hidrogênio com iodo. Estou reagindo esses dois produtos aqui para formar o quê? O meu ácido iodíco. Então, eu vou botar uma certa quantidade de cada um aqui. Que eu suponho, aqui está em mol por litro. Eu tenho 1 mol reagindo de hidrogênio reagindo com iodo. Eu vou ter quanto de hidrogênio? No inicial, no tempo zero, eu não vou ter nada, porque eu tinha acabado de colocar ali para reagir. Só que aí, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Eu vou ter... quando eu botar para reagir, no início não vai ter nada. Só que depois, com o tempo, eu vou ter reagente se convertendo em produto. Logo, eu vou estar diminuindo a quantidade de reagente e aumentando a de produto. Diminuindo a de reagente, aumentando a de produto. Só que vai chegar um momento em que isso vai se tornar estável. Eu não vou aumentar nem a quantidade nem de um nem de outro. Veja aqui, ó. Aqui agora eu já tenho 0,8 de ambos os reagentes aqui. E quanto aqui do iodo? 0,4. Lembrando aqui que a proporção aqui está igual. Porque, por exemplo, aqui, ó, 1 mais 1 aqui vai me dar o quê? 2, certo? Então, 0,8 mais 0,8 vai me dar o quê? 1,6. Mais 0,4 dessa reação aqui vai me dar quanto? 2. Ou seja, a proporção está mantida aqui. É a lei de Lavoisier. Só que aí eles continuam reagindo. Então, só que agora a quantidade de reagente diminuiu mais ainda. Foi para 0,6. E a do ácido iodíco aqui aumentou mais um pouco. Aqui, ó, diminuiu
aumentou aqui. Só que se vocês observarem daqui para baixo, o que foi que aconteceu? Ó? Essa quantidade aqui estabilizou, ou seja, a quantidade de reagente ele parou. Continua sempre a mesma. Aqui agora ela está constante. E a quantidade do ácido que deveria ser formado aumentou? Não, ela permanece constante. Isso aqui agora eu digo o quê? Que eu atingi o meu equilíbrio químico. Eu não tenho mais reagente ali. Aliás, as concentrações se igualaram. Não é aumento nem de um e nem aumento nem de outro. Existe esse aumento ali momentâneo. Por quê? Porque microscopicamente a reação ainda está ocorrendo. Mas visualmente essas aqui são as quantidades. Está estabelecido. Não vai mudar mais. Aqui embaixo eu só tenho outra reação também. Só que nessa aqui a diferença é que a gente consegue visualizar uma mudança de cor. Aqui eu coloquei, por exemplo, aqui, ó, o monóxido de carbono reagindo aqui, ó. Tem a reação. No começo aqui eu tenho 1 mol de cada. Só que quanto é que eu vou ter de produto? Não vou ter nada, porque eu acabei de reagir. Só que o tempo vai se processando. Após 10 minutos, a quantidade aqui diminuiu para 0,5 e aumentou aqui no outro o quê? 0,5. Continuou diminuindo. Só que chegou o momento aqui, ó, em que a reação ficou o quê? Ficou estável. A concentração deles ficou constante. Eu não consigo alterar mais e nem consigo observar mais nenhuma mudança de cor. Ou seja, macroscopicamente, ou seja, o que eu estou vendo ali, não tem mais nenhum tipo de mudança. Mas microscopicamente ali, as moléculas ainda continuam se chocando uma nas outras ali. Concentração constante. Velocidade, tanto para formar produto quanto para formar reagente, são iguais. Então é isso. Aqui, por exemplo, aquela mesma reação lá do ácido, e eu digo aqui eu tenho uma concentração, veja aqui, ó. Esse aqui, inicialmente, o que? São os meus reagentes. Eu estou reagindo ácido iodíco para formar o que? Estou reagindo hidrogênio com iodo para formar ácido iodíco. Vejam que isso aqui são os meus reagentes. No início da minha reação, a quantidade o quê? Eu tenho mais reagente do que produto. Só que à medida que a minha quantidade de reagente vai diminuindo, a de meu produto vai o quê? Vai aumentando. Então eu vou diminuindo a quantidade de reagente e o meu de produto vai aumentando. Só que vai chegar um momento, isso aqui é a taxa de desenvolvimento da reação, ou seja, a velocidade que vai para um, que vai para outro. No começo, a velocidade ali da taxa de reagente vai o quê? Vai ser maior, porque eu botei para reagir ali, a velocidade deles vai ser maior. E a de produto vai ser lenta, por quê? Porque ainda está sendo formado. Mas vai chegar um momento que essas velocidades o quê? Serão iguais, tanto a direta quanto a inversa. Então, eu atingi o quê? O meu estado de equilíbrio. Lembrando que, para aqueles nossos conceitos lá iniciais, tinha falado para vocês dos sinônimos que são adotados no livro, tanto taxa de desenvolvimento quanto velocidade da reação, ou velocidade média da reação. No caso desse livro aqui, ele adotou taxa de desenvolvimento. Com relação à concentração dos reagentes, é o que eu falei para vocês. Vejam, a concentração ela vai ser constante. Constante não quer dizer igual. Ou seja, por exemplo, assim, eu posso igual aqui, ó, nesse slide aqui para vocês aqui, ó. Isso aqui tá constante. A concentração aqui, ó, ela tá constante. Ela não se altera mais. Isso aqui é o que? Dos meus reagentes. Essa concentração aqui dos produtos também é constante. Mas eu pergunto, são iguais? Não. Você tem 0,20 de um e 0,8 do outro lado. É claro aqui, porque você pode, em uma reação química, formar mais de um produto. No caso aqui está formando 2, pode formar 3, pode formar 4. Depende da sua reação. E algo que eu não comentei. Isso aqui vale para um sistema fechado. Por quê? Porque nesse caso aqui, vejam, eu tenho 2 gases aqui reagindo com 2 gases. Se esse aqui é um sistema aberto, o gás vai o quê? Vai para o ambiente. Não tem como eu mensurar depois a concentração dele ali, a quantidade que ficou no sistema. Então tem que ser um sistema fechado. Então a concentração ela tem que ser constante, não é igual. A velocidade não, a velocidade tanto para ir quanto para voltar, ou seja, tanto para formar produto quanto para formar reagente, são iguais. A concentração não, ela deve ser constante. Aqui, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um produto, aqui eu tenho a concentração dos reagentes e a concentração dos produtos aqui. Nesse caso aqui, nesse primeiro caso aqui, elas são iguais. Pode ocorrer de são iguais? São, mas o que? Isso é uma
é mais difícil de acontecer. Ó. As concentrações de reagentes e de produtos no equilíbrio são iguais. Para esse caso aqui, hipotético aqui. A taxa de desenvolvimento da reação direta ou velocidade é igual à taxa de desenvolvimento da reação inversa aqui. Além das concentrações serem iguais, a taxa de desenvolvimento, ou seja, a velocidade aqui, também são iguais. Já nesse outro aqui, exemplo aqui, não. Veja o que aqui, ó. Que a quantidade de reagente é maior que a de produtos. É semelhante ao primeiro caso, a um dos casos que eu mostrei para vocês. Não, nesse caso aqui, ó, vai ser diferente. Vai ser o nosso terceiro caso lá. Peraí. Em que a minha concentração, isso aqui é o colchetezinho de concentração dos produtos, vai ser maior que a minha concentração dos meus reagentes. Por quê? 0,2 aqui, 0,2, você teria um total aqui, de 0,4. 0,8 mais 0,8 vai dar um total de 1,6. Logo, a concentração dos meus produtos é maior do que a concentração dos meus reagentes. Mas está em equilíbrio? Está em equilíbrio químico. Por quê? Porque a concentração aqui, ó, não varia mais. Continua a mesma. Ela continua constante. É esse caso aqui. Não tem nenhuma não, aqui, ó. Concentração dos meus produtos maior do que a concentração dos meus reagentes. Podem acontecer esses casos aqui. Raramente vocês vão encontrar também concentrações iguais, ou seja, concentração tanto do produto quanto do reagente igual, e ainda ter velocidade iguais ali. Então veja, dos nossos requisitos lá, concentrações constantes, ou seja, não tem mais variação, velocidade inversa igual a velocidade direta, ou seja, tanto para formar produto quanto para formar os reagentes ali, as velocidades são iguais. Então esses são os conceitos iniciais. Próxima aula a gente já começa a envolver alguns cálculos. Alguma dúvida? Só perguntar. Até mais.